esse esquema aqui, ele foi adaptado, né? Eu fiz esquema com as cores daqui do slide, mas esse esquema ele foi retirado do livro lá da Rosana. Tem ele lá na página do livro de inflamação crônica, tem esse mesmo esquema aqui. Em dose baixa, ele tem esse mecanismo genômico. É claro que o paciente que tem o corticoide age por um mecanismo genômico, esse mecanismo não pode ser rápido. Por quê? Porque ele vai se ligar no receptor, aquele complexo vai reconhecer o promotor do gene, vai inibir a proliferação, a proteína depois não vai ser sintetizada, mas isso vai levar muito tempo. Aqui tem 30 minutos, mas certamente dura muito mais do que 30 minutos, o efeito dele, né? Só que quando a gente olha subindo essa escadinha, a gente está vendo a quantidade de glicocorticoides, ou seja, a dose. Em doses baixas, ele age por um mecanismo genômico. Mas em doses altas, ele age por outros mecanismos que não apenas o genômico. Ele sempre vai agir por um mecanismo genômico, mas em dose média, em alta ou muito alta, ele tem um mecanismo dependente de receptor também, e também tem um mecanismo físico-químico, sempre lembrando que esse aqui demora muito, o efeito dele, né, para aparecer depois que o mecanismo é disparado. Esse aqui tem um tempo menor, e vejam que por um mecanismo físico-químico, ou seja, alteração hidrossalina, por exemplo, alteração de pH, isso leva alguns segundos para acontecer, tá certo? Então, em doses elevadas, o único mecanismo não é só o mecanismo genômico, mas um mecanismo dependente de receptor e um mecanismo também dependente de alterações físico-químicas, certo? E aí vocês podiam perguntar, professor, o que é que significa uma dose baixa, alta, média, o que é que significa? Uma dose baixa é quando a gente está considerando prednisona, tá, gente? E depois pode fazer a comparação com outros corticoides, mas considerando a prednisona, a dose baixa significa uma dose menor do que 7,5 miligramas de prednisona, tá certo? Uma dose média entre 7,5 e 30, alta entre 30 e 100, muito alta acima de 100. Existe também a pulsoterapia, que é acima de 250 miligramas. Então, dose baixa significa abaixo de 7,5. Abaixo de 7,5, o único mecanismo é um mecanismo genômico. Acima de 7,5, além do genômico, a gente tem outros mecanismos para os corticoides também, tá certo? Que nós temos as características, a classificação, na verdade, dos corticoides baseado em algumas características farmacocinéticas. Então, a gente tem corticoides de curta ação. Como é que a gente sabe que eles são de curta ação? Curta ação está aqui, ó, quando eles têm uma ação entre 8 a 12 horas, tá certo? É a cortisona e a hidrocortisona, que é o próprio cortisol, tá certo? Eles são corticoides de curta ação. Tem os de média ação, que é a prednisona e a prednisolona. Qual o tempo de ação deles? 24 a 36 horas. E tem os de longa ação, que é a dexametasona e a betametasona. O tempo de ação deles, ó, de 36 a 54 horas, tá certo? Eles só se diferenciam por isso, se é curta, se é média ou se é longa? Não. Eles se diferenciam também em relação à potência, em relação à potência glicocorticoide, em relação à potência mineralocorticoide. O que é que significa potência glicocorticoide? O que é que eu falei para vocês quando a gente estava falando lá da síntese de corticoides? É que como eles compartilham a mesma via metabólica, a mesma via biosintéticas, alguns deles têm estruturas químicas muito semelhantes. Então, eles têm também funções muito semelhantes. Então, vejam só, quando a gente olha potência glicocorticoide, significa o quê? O quanto eles vão ter uma função semelhante ao cortisol, que é um glicocorticoide principal, tá certo? Então, o cortisol é esse aqui, ó, hidrocortisona. Então, ele é referência, ele recebeu o índice 1. A cortisona tem uma potência glicocorticoide menor, 80% do que o cortisol faz, do que o cortisol faz, a cortisona vai fazer. Tem uma potência menor. Mas quando a gente olha para os sintéticos, vejam que a potência glicocorticoide é muito maior. Então, a prednisona e a prednisolona é 4 vezes mais potente do ponto de vista anti-inflamatório, mas do ponto de vista também de aumentar a glicemia do que o cortisol. E a dexametasona e a betametasona é de 20 a 30 vezes mais potente do que o cortisol. Então, vocês vejam que, de fato, não é assim, se a gente tem, por exemplo, uma dexametasona, uma betametasona,
De fato, ele vai aumentar muito rapidamente, vai melhorar muito rapidamente o processo inflamatório, mas, consequentemente, também vai alterar muito mais drasticamente o perfil glicídico e lipídico também. Aí aqui embaixo a gente tem o quê? Potência mineralocorticoide. O que é que significa isso? O quanto ele é parecido, ou quanto ele tem uma função parecida com os mineralocorticoides, com a aldosterona. A aldosterona faz o quê? Ele retém sódio. Reter sódio significa o quê? Aumentar a pressão. Cortisona 2, né, mais 2, hidrocortisona também mais 2, são os que retêm mais sódio, os que têm um efeito mais mineralocorticoide. Prednisona e prednisolona também tem, mas é um efeito menor do que os endógenos. E quando a gente olha para dexametasona e betametasona, apesar deles terem um efeito glicocorticoide muito intenso, mineralocorticoide eles não têm efeito nenhum. Então, eles não vão produzir, por exemplo, um aumento da pressão que seja um aumento substancial, tá certo? E o efeito, o tempo de efeito que eu já mostrei para vocês, se eles são de curta, média ou também de longação. Então, esse pode ser um critério também para escolha. Eu quero um corticoide que ele tenha uma potência anti-inflamatória grande. Então, vai em dexametasona e betametasona. Não, o paciente é um paciente que, obviamente, a gente vai ter os critérios para escolha disso aí, mas o paciente ele está com um processo inflamatório que não é tão intenso assim. Pode utilizar uma uma prednisona ou uma prednisolona, tá certo, gente? E aí, dependendo do tempo de ação também, a gente tem essas três categorias de glicocorticoides.